Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Dan. Tô de volta com os vídeos. Estava tentando fazer as lives, mas exige muito do equipamento e a gente vai voltar com os vídeos aqui no canal, pelo menos semanalmente, para ir atualizando as informações do Cruzeiro, principalmente de mercado, mas também relembrar dessa vitória no clássico. Que vitória do Cruzeiro ontem, 2-0 em cima do Atlético, jogando bem, sabendo sofrer, que é um papel muito importante também dentro do futebol, é um recurso. Primeiro tempo, né, muito abaixo daquilo que a gente esperava, de um jogo mais igual, mas no segundo tempo a equipe sendo muito bem reformulada pelo Cruzeiro e acontecendo coisas positivas, o gol do Fabrício Bruno numa hora muito boa da partida e logo em seguida o Caio Jorge fazendo o segundo. Antes de tudo, de começar com as informações aqui, queria agradecer sempre a Pedribel Acabamentos, que está ali no bairro Castelo, você que vai fazer aí a sua obra, está mexendo na sua casa, na casa da sogra, do irmão, da prima. Pedribel Acabamentos, no bairro Castelo, Avenida Tancredo Neves, o melhor preço para você. Vai mexer aí, ó, precisando de piso, precisando do acabamento aí, daquela pedra bonita para sua casa, vai lá na Pedribel Acabamentos. E também agradecendo aí a agência Sirius, que está auxiliando aqui, do meu amigo Ruiro, está auxiliando aqui o nosso canal. Vocês já perceberam que tem um template muito melhor, muito mais bonito aí para o canal. Então, graças à agência Sirius, uma parceria que eu fechei aqui e que vai trazer muitos frutos, teremos novidades no futuro, beleza? Então vamos lá, galera, falar do clássico, vitória do Cruzeiro, vitória para dar uma tranquilizada para o jogo da volta, né? A gente sabe que ainda não tem nada ganho, mas querendo ou não, um 2-0 dá aquela respirada, dá para você fazer um outro tipo de estratégia, né, no jogo da volta. O Cruzeiro vai precisar apenas segurar o resultado, né? Claro, sempre bom fazer mais gols, mas segurando esse resultado você já consegue a classificação e chega numa semifinal com dois adversários que estão brigando por situações complicadas nos seus respectivos campeonatos, né? O Atlético Paranaense não faz uma boa Série B e o Corinthians não faz uma boa Série A. Então, avançar aqui nessas quartas de final é muito importante. Eu já vinha conversando com alguns amigos. Na minha opinião, quem avançasse de Cruzeiro ou Atlético, basicamente já estaria na final, com todo respeito a Corinthians e Atlético Paranaense. Mas é isso, o Cruzeiro ainda precisa fazer o dever de casa no Mineirão, vai ter um jogo difícil, o Atlético deve vir pressionado, né? Estão trocando de treinador, ao que parece o Cuca não vai ficar, então o Cruzeiro já deve enfrentar um novo treinador. Vi falar sobre Pedro Caixinha, Tite, Sampaoli, vamos ver o que será feito, né? O Cuca não foi demitido oficialmente até o momento que eu estou postando esse vídeo, e pode ser que continue, claro, mas a tendência é que ele seja demitido por tudo que foi veiculado até aqui. Bom, vamos passar para o mercado, que é o que a galera mais gosta de saber. Primeiro eu gostaria de falar sobre Alan Minda, equatoriano de 22 anos, um jogador aí promissor que hoje joga na Bélgica, no Cercle Bruges da Bélgica. É um jogador que atuou pelo Independente Del Valle, aqui na América do Sul, foi muito bem, jogou muito bem uma Libertadores, se não me engano foi o algoz de uma partida contra o Universidade do Chile, se eu não me engano, ele jogou muito bem, eu lembro vagamente desse jogo, e é um jogador muito interessante ali para essa ponta direita que o Cruzeiro quer contratar, quer dar mais opções para o Jardim, e desde o início da janela, do início não, mas da metade para o fim, a gente vem falando que seriam dois atacantes de ponta. O primeiro foi o Sinisterra, já está aí, já está treinando, inclusive deve ser opção para o técnico Jardim no domingo, contra o São Paulo, aqui no Mineirão. E aí o Alan Minda vem numa característica muito parecida. Então, acredito que seria uma das opções. Explicando um pouquinho mais sobre esse post que eu fiz lá no Twitter, uma pessoa muito importante nesse processo, que está ligado diretamente ao atleta, me repassou essa informação. Me falou que sim, havia uma conversa entre Cruzeiro e Minda, já foi um alvo do passado do Cruzeiro, em outras gestões,
mas na época o jogador preferiu ir para a Europa e agora volta a ser um alvo do clube, o Minda. Ele pode acabar chegando, pode não ser agora, mas pode ser também no final do ano. É um jogador que interessa de toda forma, e já foi procurado por outras equipes brasileiras, como foi o caso do Vasco. Naquela vez em que o Cruzeiro procurou o atleta, ele também foi procurado pelo Red Bull Bragantino e acabou não fechando com ninguém aqui da América do Sul e acabou indo de fato para a Europa. Vamos ver aí, vamos continuar acompanhando, eu vou continuar solicitando mais informações para essa fonte que eu tenho muito importante nesse processo e vamos ver aí o que acontece. Falando agora sobre Tchetche Arroyo, jogador também equatoriano que está no Besiktas, 19 anos, outro jogador rápido de ponta, jogador driblador, tem muita qualidade, mas tem um extracampo complicado, não vive bom momento no Besiktas, chegou no início deste ano, tem pouquíssimo tempo por lá, é um jogador muito interessante, mas vem tendo algumas confusões. O Solskjaer, que era o treinador da equipe, acabou caindo hoje por conta da eliminação na Conference League para uma equipe, vai me fugir o nome agora, mas uma equipe bem abaixo lá do futebol europeu. Foi eliminado, perdeu por 1-0 jogando em casa. O primeiro jogo havia acabado empatado, precisava de um empate para ir para os pênaltis ou de uma vitória simples para acabar classificando na Conference League e não conseguiu aí a equipe do Solskjaer, ele sendo demitido então hoje. E a informação que me chegou é o que com essa demissão vai depender do outro treinador que vai chegar para definir então a situação do Arroyo. Então é bem provável que isso não seja documentado até o final da nossa janela de transferência, que acontece no dia terça-feira, dia 3 ou dia 2, acho que é 3, né? Eu sei que é terça-feira agora, próxima terça-feira, mas enfim. E o Tchetche Arroyo, diferente do que vinha sendo vinculado nos últimos dias, inclusive eu e o João Paulo trouxemos essa informação em primeira mão, não deve ser esse reforço do Cruzeiro. Essa situação dele está muito complicada, tem uma questão de documentação que não é simples, é um tempo muito curto e o Cruzeiro corre contra o tempo. Então, o Tchetche Arroyo hoje, provavelmente, da forma que a negociação está caminhando, o desenrolar, a situação tensa lá no Besiktas, não deve sair de lá por agora, deve ter uma conversa com o próximo treinador. A ideia do Besiktas era emprestar o atleta, eles não queriam vender desde o começo, tá? E aí eles queriam emprestar o atleta, o Cruzeiro queria adquirir o atleta para já ficar com ele, pensando, né, naquele capital futuro, aquilo que vem sendo vinculado desde o início da janela, que é o que? O Cruzeiro quer ficar com o atleta para valorizar esse atleta, tratar esse atleta dentro do clube, passar uma questão cultural para ele. O atleta busca voltar para a seleção equatoriana, né, pensa numa possível Copa do Mundo no ano que vem. Então é isso, o cara quer voltar por isso, mas se o Besiktas não liberar, por empréstimo não é interessante para o Cruzeiro, ainda mais se não tiver um valor fixado, como é o caso do Sinisterra, que é algo que o Besiktas não queria fazer. Eu sei que teve uma proposta recusada, não cheguei a perguntar valores, na verdade eu perguntei, mas não me foi repassado valores, mas o Cruzeiro teve uma proposta recusada, e aí o Arroyo não deve ser esse novo reforço do Cruzeiro por conta de tempo na janela. E aí a gente segue monitorando. O Cruzeiro teve outros contatos, a questão do Caio César, houve monitoramento, houve aquele entendimento entre as partes, entre Cruzeiro e atleta. O atleta sabia o que o Cruzeiro estava disposto a gastar para pagar de salário, de luvas, e já tinha dado ok, já tinha entendido o projeto do Cruzeiro. Mas o Al Hilal, a gente sabe, negociação com o time saudita nunca é fácil, independente se o time saudita quer liberar o atleta ou não, nunca é fácil, porque eles mudam de opinião muitas vezes, e acabou dificultando aí essa negociação. O Cruzeiro também deixava, parece que o Caio César, isso aí agora é mais um achismo meu, não é uma opinião, não é uma informação, eu acho que o Cruzeiro estava deixando o Caio César mais como uma segunda ou terceira opção, e acabou que recuou aí nessa negociação. E outra informação que eu tive do Caio César é que outros clubes estavam buscando pelo atleta, então isso pode ter também interferido na negociação. No mais, eu vou trazendo mais informações lá no meu Twitter, tá aqui em cima, ó, Dan Abreus, beleza? Dan Abreus, tudo junto.
você que ainda não me segue lá, me siga para mais informações do Cruzeiro, tudo que eu conseguir apurar eu estou soltando por lá, e também, claro, na Band, onde eu trabalho, lá participando do programa de esporte no Band News na área. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo e tamo junto. Até a próxima. E se for criticar, critica baixinho. Tamo junto, galera. Valeu.